Na leitura do testamento, meus pais sorriram enquanto o advogado entregava a Vanessa um cheque de 10 milhões de reais. Então viraram-se para mim e disseram: "Vá ganhar o seu." Eu não chorei, não vacilei, apenas encarei a mesa polida fingindo que meu pulso não martelava em meus ouvidos. Então algo mudou. Um homem mais velho de terno cinza levantou-se. "Há mais um documento", disse ele desdobrando um envelope gasto com a caligrafia do meu avô. O sorriso da minha mãe desapareceu. Os dedos do meu pai se contraíram. Os olhos de Vanessa se estreitaram. Aquele envelope mudou tudo. Foi o começo de uma tempestade que destruiria cada mentira cuidadosamente construída por eles. E começou em um lugar que eu não via há mais de um ano, o sítio do meu avô nos arredores de Campinas, onde o vento antes soava como segurança e agora carregava o peso dos segredos. Eu não voltava ao sítio desde a primavera anterior ao falecimento do meu avô. Era estranho como algo tão familiar podia parecer tão estrangeiro. O cascalho estalou sob minhas botas quando saí do carro e os sinos de vento na varanda que antes eram a trilha sonora das tardes de verão e do café coado, na hora agora soavam vazios, ecos de algo perdido. Hesitei antes de bater. A tinta branca da porta estava lascada como sempre. As magnólias ainda se inclinavam um pouco demais para o leste, mas eu não me sentia bem-vinda. Quando a porta rangeu, ao abrir, eu esperava o silêncio. Em vez disso, ouvi: "Então você finalmente decidiu aparecer." A voz da minha avó não havia mudado ainda afiada o suficiente para cortar vidro. Seus braços estavam cruzados, o maxilar cerrado como pedra. Fiquei paralisada tentando encontrar algo, qualquer coisa em seu rosto. Calor, alívio, confusão. Mas havia apenas frieza. "Vó, o que está acontecendo?" Perguntei aproximando-me. "Eles me disseram que você estava muito ocupada, que não queria ser incomodada, que tinha uma vida nova." Sua voz vacilou, depois endureceu novamente. "Seu avô chamou por você, Clara. Todos os dias em seu leito de morte. Ele perguntou por você." Engoli em seco. Minha garganta ficou subitamente seca. "Isso não é verdade. Eu tentei ligar. Eu vim aqui em março. A Vanessa estava aqui. Ela disse que não tinha ninguém em casa." Os olhos da minha avó se estreitaram. "Nós estávamos aqui. Sempre estivemos aqui." Houve uma pausa longa e dolorosa. Então ela se virou e desapareceu dentro de casa sem dizer uma palavra. Eu a segui. O ar lá dentro era mais denso, como se as paredes estivessem prendendo a respiração. Ela voltou segurando um caderno de couro desgastado. "Este é o número para o qual ele não parava de ligar", disse ela entregando-me. Reconheci sua caligrafia instantaneamente quadrada e nítida com apenas um leve desvio. "Mas o número na página não é o meu." "Vó, este não é o meu número, nem perto. Eu tenho o mesmo desde a faculdade." Ela encarou o caderno às sobrancelhas franzidas. "Eles nos disseram que você mudou, que não queria ser encontrada, que tinha vergonha de nós." "Não," eu disse recuando em direção à parede para me apoiar. "Eles mentiram para você, eles me afastaram de você de propósito." As mãos dela tremiam. Ela afundou lentamente na poltrona floral gasta ao lado da lareira como se seus joelhos tivessem desistido. "Eles me disseram que o funeral era ao meio-dia." Sussurrei. Cheguei à igreja e estava vazia. Ela ergueu os olhos, o rosto pálido. "O funeral foi às 9 da manhã, disse ela suavemente. "Eles disseram a todos que você não apareceu, que não se importava." Meu fôlego ficou preso. Eu nunca teria perdido o funeral dele. Nunca. Por um momento o quarto ficou em silêncio, silencioso demais, e então eu senti como uma rachadura na represa. Meu peito se apertando, minha visão embaçando. Afundei ao lado dela, agarrando sua mão como uma criança. "Eu não sabia," eu disse. "Eu nem sabia que ele estava doente até ser tarde demais." Sua voz suavizou sua mão roçando a minha. "Nós sabemos a verdade agora. É isso que importa. Nós sabemos." Ficamos sentadas ali por um longo tempo. O silêncio não era constrangedor. Era pesado, denso, com tudo o que não foi dito. O velho relógio na lareira parecia ticar mais alto do que eu me lembrava. Lá fora, o vento aumentou e varreu folhas secas pela varanda como memórias inquietas. Finalmente a vovó se levantou. Suas mãos tremiam um pouco, mas havia um fogo em seus olhos que eu não via há anos. "Vou ligar para eles," disse ela. "Ligar para quem?" Ela não respondeu de imediato. Foi até o velho telefone de disco na parede da cozinha, aquele que o vovô se recusava a substituir, e começou a discar. Cada clique do disco parecia deliberado, carregado com uma pontuação de uma frase que ela esperou tempo demais para escrever. Observei seus dedos afinados pela idade, mais firmes com resolução. Quando a linha conectou, sua voz tornou-se fria e seca. "Beatriz, preciso de você, Ricardo e Vanessa. Aqui, agora." Um protesto abafado veio pelo receptor, mas ela o cortou. Não pode esperar."
Estejam aqui em 1 hora. Ela desligou sem se despedir, então se virou para mim. O advogado também está a caminho. Eu pisquei, o advogado do vovô. Ela assentiu. Seu avô, ele deixou algumas coisas em instruções, mas deixou claro que deveriam ser lidas apenas com todos presentes. Então é exatamente isso que vamos fazer. Eu não falei, não precisei. Apenas assenti. Na hora seguinte sentei-me à pequena mesa da cozinha traçando o dedo pela borda da madeira. Aquela mesa, a mesma onde o vovô costumava tomar seu café da manhã enquanto lia as revistas científicas que eu lhe enviava da faculdade. O lugar onde ele perguntou pela primeira vez sobre meus estudos em comunicação. O lugar onde uma vez lhe disse que queria estudar a memória das plantas e ele não riu. Olhei ao redor da cozinha, as mesmas cortinas, o mesmo zumbido da geladeira antiga, mas o ar havia mudado. Passos ecoaram na varanda. A campainha tocou. Vovó colocou a mão no meu ombro. Fique aqui, eu te chamo quando for a hora. Da cozinha eu podia ouvi-los chegar um por um, a voz excessivamente doce da minha mãe. Nossa, o cheiro aqui dentro é exatamente o mesmo, o tom calmo e medido do meu pai. Pensei que isso já estivesse resolvido. O suspiro desdenhoso de Vanessa, sério, isso não podia esperar até o inventário terminar. Então silêncio, e a voz da vovó mais fria do que eu jamais ouvira. Por favor, sentem-se. O Dr. Mendes está a caminho. Ele lerá as instruções finais do Walter. Eu podia imaginar seus rostos confusos, curiosos, um pouco irritados. Eles não sabiam que eu estava ali. Eles não sabiam o que estava por vir. E nem eu. Mas no fundo eu esperava que talvez só uma vez alguém dissesse em voz alta o que eu sempre soube em meus ossos, que o que eles fizeram não era amor, que silêncio, exclusão e manipulação não eram mal entendidos. Eram escolhas. A porta da frente rangeu novamente. Ouvi uma nova voz. Firme profissional, o advogado. Isso não vai demorar, disse ele, mas deve ser feito corretamente. Essa era a minha deixa. A voz da vovó chamou, Clara, entre agora. Eu me levantei. Meu coração disparou, e quando passei pela porta da cozinha para a sala de estar 3 cabeças, se viraram em minha direção, olhos arregalados, expressões se desfazendo todas de uma vez. O sorriso da minha mãe congelou, o maxilar do meu pai se contraiu, o rosto de Vanessa empalideceu. O ar estalou como estática. Eles não estavam apenas surpresos em me ver, estavam apavorados. Os 3 apenas me encaravam. Minha mãe piscou como se tivesse visto um fantasma. Meu pai ajeitou o colarinho, um tique nervoso que eu não via há anos. A boca de Vanessa se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. Ela parecia alguém que teve o roteiro arrancado das mãos no meio da apresentação. Mantive as costas retas. Se eles esperavam que eu me encolhesse, ficariam desapontados. Vovó gesticulou para uma poltrona vazia em frente a eles. Sentei-me devagar, estabilizando minha respiração. Dr. Mendes, o advogado, me deu um rápido aceno de cabeça, educado, mas indecifrável. Então, abriu sua pasta de couro e tirou um envelope pardo grosso. Este, começou ele, é o último testamento e disposição de Walter R. Whitman, registrado e selado conforme seu pedido. Além dos documentos oficiais, ele incluiu uma carta escrita à mão para ser lida em voz alta. Ninguém falou. Ele pigarreou e começou. Para minha esposa, Margarida Whitman. Vovó nem piscou. Deixe o nosso sítio a casa e fundos suficientes para seu conforto e cuidado. Ela sabe como encontrar o resto. Então, ele virou a página. Para minha neta Clara Whitman. A sala ficou tensa. Eu senti. Deixo o Centro de Pesquisa Walter Whitman, localizado na estrada do Laurel 317 em Campinas, incluindo todo o equipamento de laboratório, contas de financiamento, patentes de pesquisa ativas e propriedade intelectual atualmente arquivada sob a inovação Whitman. Um suspiro. Não o meu. Os olhos da minha mãe dispararam para Vanessa. Eu mantive minhas mãos cruzadas. Dr. Mendes continuou. E finalmente o restante do meu patrimônio, participações financeiras, ações e fundos de aposentadoria serão divididos igualmente entre minhas 2 netas, Clara e Vanessa Whitman. Lá estava uma bomba silenciosa e elegante, mas a explosão veio logo depois. Vanessa se levantou de um salto. Sua cadeira arranhou o chão com um guincho. O quê? Ela cuspiu. Ele deu a ela o centro. A instalação inteira. Sua voz falhou crua. Isso é loucura. Você me disse... Ela apontou para nossos pais tremendo. Você disse que tudo seria meu, que se eu continuasse a visitá-lo, se eu sorrisse e fosse boazinha, que tudo viria para mim. Os lábios do meu pai se apertaram, mas ele não respondeu. Minha mãe encarou o chão como se ele pudesse se abrir e engoli-la inteira. Eu apenas fiquei ali quieta, observando tudo se desfazer. Dr. Mendes ergueu uma mão calmamente. A mais. O Sr. Whitman também escreveu uma carta pessoal para Clara que ele pediu que fosse lida em voz alta nesta sala na frente da família. Vanessa soltou uma risada amarga, mas ninguém a acompanhou.
Vovó entregou-lhe uma carta dobrada da gaveta ao lado dela. Ele escreveu isso na semana antes de morrer, disse ela. Ele me fez prometer. O advogado a desdobrou lentamente com cuidado para não rasgar o papel vincado. A caligrafia do vovô, larga confiante, preenchia a página. Para minha querida Clara. Dr. Mendes começou a ler. Se isto está sendo lido, então não estou mais ao seu lado, mas minha crença em você permanece mais forte do que nunca. As palavras me atingiram como um vento quente por uma janela aberta. Você sempre foi a quieta, a observadora, a pensadora, aquela que perguntava por quê quando os outros não se importavam. Vanessa afundou de volta em sua cadeira. Os dedos da mamãe se torciam em seu colo. Papai olhava pela janela. Você construiu sua própria verdade em uma família que nunca aprendeu a honrar a sua. Senti algo mudar dentro de mim. Não raiva, não vingança, apenas reconhecimento. Você nunca foi um erro. Você foi o legado do qual eu mais me orgulhava. Lágrimas embaçaram minha visão, mas não desviei o olhar. Eu queria que todos eles ouvissem cada palavra, cada palavra. A voz do Dr. Mendes permaneceu firme, mesmo quando o peso das palavras mudou o ar na sala. Eu vi como você agarrava aquele caderninho aos 7 anos, rastreando quanto tempo as gotas de chuva levavam para encher um copo. Eu vi como seu rosto se iluminava quando você descobria padrões, enquanto todos os outros só viam distrações. Meu peito se apertou. Eu me lembrava daquele caderno. Eu ainda o tinha. Ele continuou. Eu vi a maneira como sua alegria diminuía quando sua mãe te ignorava, a maneira como seu pai mudava de assunto toda vez que você compartilhava algo de que se orgulhava. Ouvi minha mãe inspirar bruscamente, não olhei para ela. Vanessa era mais fácil para eles. A carta continuava. Ela brilhava de todas as maneiras que eles entendiam. Mas você, Clara, você irradiava de maneiras que eles não conseguiam traduzir. E em vez de aprenderem a sua língua, eles te excluíram. Vanessa se mexeu em sua cadeira, braços firmemente cruzados. Não a culpo inteiramente. Ela desempenhou o papel que lhe deram. Mas você escreveu seu próprio papel, e isso, minha menina, exige coragem. Uma lágrima rolou pelo meu rosto. Não a enxuguei. Lembro-me do dia em que você ganhou sua primeira feira de ciências e me pediu para esconder o troféu. Você disse talvez se eu não mostrar eles parem de me olhar como se eu fosse filha de outra pessoa. Uma exalação baixa e dolorosa escapou de algum lugar do outro lado da sala. Talvez do meu pai. Você merecia a celebração clara, não invisibilidade, e embora eu não possa desfazer o dano, posso lhe dar algo que é inteiramente seu. Um lugar para construir livremente, sem desculpas, sem as sombras deles. Dr. Mendes fez uma pausa, dobrando a carta lentamente. O silêncio que se seguiu não estava vazio. Estava carregado de memória, ressentimento e algo novo. Clareza. Eu limpei a garganta. Eu me lembro daquela feira de ciências, disse suavemente, quebrando a tensão. Mamãe não foi. Ela estava no ensaio do recital da Vanessa. Vanessa se encolheu. Cheguei em casa depois segurando aquele troféu como se fosse algum tipo de pecado. Papai finalmente falou. Clara, não é hora de remoer o passado. Não, eu disse, minha voz se aguçando. É a única hora. Porque tudo que eu sempre recebi de vocês dois foi por que você não pode ser mais como sua irmã. Virei-me para Vanessa. E de você, toda vez que eu tentava me orgulhar de algo, você transformava isso em uma ameaça. Ela zombou. Ah, qual é? Você sempre se fez de vítima. Eu trabalhei pelo que consegui. Eu assenti. Você quer dizer que visitou o vovô quando era conveniente, sorriu quando lhe disseram para sorrir, disse as coisas certas porque achou que valeria a pena. A expressão de Vanessa endureceu. E o que você se acha tão pura, você desapareceu por anos? Não, eu retruquei. Eu fui isolada. Você disse à vovó que eu não queria vê-la. Você deu ao vovô um número falso e garantiu que eu nunca recebesse suas mensagens. Isso não é distância, é apagamento. Minha mãe se levantou abruptamente. Chega, Clara. Você está distorcendo tudo. Esta família já passou por muita coisa. Esta família, a vovó interveio bruscamente. Tem vivido uma mentira e eu deixei isso acontecer por tempo demais. Mamãe se virou para ela atordoada. Mãe, não. Vovó disse, eu vi todos vocês fecharem os olhos para a dor da Clara. Eu acreditei em vocês quando disseram que ela não se importava. Eu deveria saber. Meu pai se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Olha, a Clara teve sua educação, seus acampamentos de ciências, suas viagens. Isso não foi de graça. Não, eu disse, não foi. Mas vocês não pagaram por nada disso. O vovô pagou. Cada centavo, as bolsas de estudo que ele encontrou para mim, os voos, as revistas. Vocês nem sabiam para onde eu ia na metade do tempo. Minha voz falhou. Vocês me fizeram sentir como um fardo. Ele me fez sentir vista.
Vanessa se levantou. Isso é ridículo. Me disseram que eu receberia tudo. Fui eu quem ficou. Eu fui a boa filha. Não, eu disse calmamente. Você foi a atriz escolhida, eu era a escondida, mas o vovô não se esqueceu de mim, e agora vocês não podem mais me apagar. O rosto de Vanessa se contorceu. Por que você deveria ganhar alguma coisa só porque é uma pequena gênia triste com um jaleco? Eu sorri apenas um pouco. Não. Eu ganho algo porque conquistei o amor dele honestamente, e essa é a única coisa que você nunca entendeu. Amor não é uma performance. Então vovó se levantou. Ela caminhou para o centro da sala lenta, mas inabalável. Eu lamento que o Walter tenha lhe deixado qualquer coisa, disse ela, olhando diretamente para Vanessa. Você pode ter desempenhado o papel, mas nunca foi amor. Foi uma transação e tenho vergonha de não ter visto isso antes. Ela se virou para todos eles. Saiam. Vocês não são bem-vindos aqui. Minha mãe ofegou. Mãe. Fora, a vovó disse novamente. Agora. Eles não se moveram a princípio. Então Vanessa pegou sua bolsa e saiu furiosa aos saltos, batendo na madeira como tiros. Meus pais a seguiram atordoados e murmurando sobre contestações legais. E pela primeira vez na minha vida, eles não podiam levar nada com eles. A porta se fechou atrás deles, sem bater apenas finalidade. Fiquei ali por um momento enraizada no lugar sem saber o que sentir. A sala estava quieta, agora não tensa, não explosiva, apenas livre. Vovó passou por mim e sentou-se lentamente no sofá. Suas mãos que tremiam momentos antes agora repousavam calmamente em seu colo. Eles vão voltar, eu disse minha voz mal passando de um sussurro. Eles sempre voltam. Talvez, ela respondeu, mas desta vez não precisamos deixá-los entrar. Demorou um pouco para isso fazer sentido. Por tanto tempo eu operei sob um contrato silencioso. Se eu me provasse o suficiente, se eu alcançasse o suficiente, se eu permanecesse útil, talvez eu fosse vista. Talvez eles me chamassem de filha, irmã família sem hesitar. Mas de pé naquela sala, com o eco das palavras do meu avô ainda pairando no ar, percebi algo dolorosamente simples. Eu estava tentando ganhar amor de pessoas que nunca tiveram nenhum para dar. E o vovô, ele viu isso muito antes de mim. Acho que preciso de ar, eu disse. Vovó assentiu e eu saí para a varanda dos fundos. As tábuas rangeram sob meus pés. Um som que antes significava lar. Agora significava mudança. As magnólias ainda estavam florescendo no canto. Além da cerca, o mesmo campo de terra vermelha, onde o vovô uma vez me deixou construir minha primeira estufa de criança. Ela desabou depois de 2 semanas, mas ele a chamou de um desastre perfeito. E nós rimos disso por anos. Pensei naquela menina de 10 anos, joelhos sujos, olhos brilhantes, e me perguntei por quanto tempo ela esteve enterrada sob expectativas que não eram suas. Quando voltei para dentro, vovó havia colocado uma chaleira no fogão. Ela se movia lentamente agora, mas suas ações eram deliberadas. Sabe, disse ela, o Walter começou a planejar aquele centro de pesquisa há 5 anos, antes mesmo de adoecer. Olhei para ela surpresa. Ele me disse que queria que você tivesse um espaço que não exigisse permissão para ser você mesma. Senti as lágrimas antes que viessem silenciosas, limpas, sem tremores, apenas alívio. Naquela noite fiquei no meu antigo quarto pela primeira vez em anos. O papel de parede estava desbotado, o colchão macio demais, mas o teto ainda tinha aquelas estrelas que brilham no escuro que o vovô me ajudou a colar quando eu tinha 9 anos. Eu o fiz organizá-las em constelações cientificamente precisas. Ele nem questionou. Enquanto eu estava ali deitada, percebi outra coisa. A casa não parecia mais assombrada, parecia recuperada. Na manhã seguinte, preparei café para nós duas e o levei para a mesa da cozinha, a mesma que eu costumava evitar quando meus pais visitavam. Vovó dobrou o jornal e me deu um sorriso cansado, mas caloroso. Então, e agora? Ela perguntou. Acho que vou vê-lo, eu disse. O centro, o laboratório. Ela assentiu. Ele gostaria disso. Olhei pela janela. A luz do sol entrava suavemente pelos galhos da magnólia. Pela primeira vez, em muito tempo, não senti que precisava correr provar ou explicar. Não me senti invisível. E isso, mais do que dinheiro, mais do que qualquer herança, foi o primeiro presente real que recebi desta família. A única pessoa que acreditou em mim havia deixado para trás algo maior que um legado. Ele me deixou a permissão para recomeçar. A primeira vez que vi o centro não parecia um laboratório. Parecia um celeiro convertido e era exatamente isso. Aninhado no final de uma estrada de terra, na estrada do Laurel, o prédio tinha vigas largas, um telhado de zinco e um par de portas duplas, que pareciam pertencer a um estábulo, não a uma instalação de pesquisa. Mas por dentro era mágico. O espaço havia sido completamente reformado. Painéis de vidro
vidro revestiam a parede leste, permitindo a entrada total da luz da manhã. As mesas estavam organizadas com equipamentos de laboratório intocados, microscópios, centrífugas, tablets de dados e uma impressora 3D ainda envolta em plástico. As prateleiras continham caixas fechadas com meu nome. No centro da sala havia uma bancada de trabalho. Em cima dela, meu caderno de infância, aquele que eu pensei ter perdido na faculdade, aquele com páginas rasgadas, caligrafia bagunçada e pequenos diagramas de sistemas de comunicação de abelhas. Meus joelhos quase cederam. O vovô não apenas me construiu um laboratório, ele me construiu um lar para a minha mente. Nas semanas seguintes, mudei-me para o centro em tempo integral. Recrutei 2 estudantes de pós-graduação, a Tainá e o Miguel, amigos do meu programa na universidade, que compartilhavam a mesma esperança teimosa de que a ciência ainda poderia ser humana. Começamos pequenos, um financiamento local para a pesquisa de microirrigação. Depois, uma parceria com uma cooperativa agrícola regional para testar rotações de culturas sustentáveis. Cometemos erros, queimamos equipamentos, choramos por propostas de financiamento rejeitadas e modelos de dados quebrados. E, no entanto, continuávamos aparecendo todos os dias. Eu destrancava as portas de um lugar que não me pedia para me explicar. Um lugar onde as ideias não eram ridicularizadas, apenas testadas. Um lugar onde ser muito intensa, ou muito quieta, ou muito inteligente, não era algo pelo qual se desculpar. Uma tarde após uma rejeição de financiamento particularmente brutal, encontrei-me sozinha no centro. Os outros tinham ido para casa, as luzes estavam fracas e eu sentei no chão perto do depósito cercada por impressões e xícaras de café vazias. Peguei na minha bolsa a carta do vovô, aquela que pedia ao Dr. Mendes para me deixar ficar. Eu a desdobrei, encontrei a linha que já havia lido 100 vezes e a sussurrei na sala. Você escreveu seu próprio papel. Não era apenas encorajamento, era uma instrução. Naquela noite, escrevi uma nova proposta, não para outro sistema de irrigação, mas para um programa de ciências para jovens em escolas rurais. Um programa para as crianças como eu costumava ser quietas, curiosas, esquecidas. Chamamos de Iniciativa Pequenos Cientistas. Em nosso primeiro ano, trabalhamos com apenas 12 alunos. Eles vinham de cidades onde as escolas ainda usavam livros didáticos desatualizados e ninguém nunca havia levado um microscópio para a sala de aula. Demos a cada criança um caderno de couro, uma réplica do meu, com as palavras do vovô estampadas na primeira página. Escreva as coisas que eles não entendem. Um dia o mundo entenderá. Naquele outono, uma menina tímida chamada Ana, de apenas 13 anos, com o cabelo sempre no rosto, me mostrou páginas de observações do comportamento de abelhas que ela havia feito por conta própria. Seus cálculos eram desajeitados, sua gramática era selvagem, mas sua mente brilhante. Quando eu disse isso a ela, ela me encarou como se eu tivesse lhe entregado um planeta. Você leu mesmo, ela sussurrou. Eu sorri, claro que li. E naquele momento eu entendi. Não se tratava de substituir o que eu perdi, tratava-se de plantar algo novo em um solo melhor e deixá-lo crescer sem medo. O e-mail chegou 3 anos após a leitura do testamento. Era de um advogado, não do Dr. Mendes, mas de alguém representando Vanessa Whitman. O assunto era curto. Solicitação de visita. Centro de Inovação Clara Whitman. A princípio, preparei-me para problemas legais. Assumi que era outra tentativa de contestar o testamento, reabrir uma cláusula ou revirar alguma versão do passado que já havíamos enterrado. Mas quando Vanessa chegou mal, a reconheci. Tinham sumido os saltos de grife e o cabelo perfeitamente arrumado. Sem maquiagem, um casaco azul marinho grande demais para seus ombros. Ela entrou no saguão principal, lentamente, como se não quisesse ocupar espaço. Eu estava ao lado do retrato do vovô, acima da recepção. Ela parou quando o viu. Ele sempre soube quem você era, disse ela em voz baixa, mesmo quando eu não sabia, especialmente quando eu não sabia. Por um segundo não soube como responder, então assenti. Eu gostaria de ver, disse ela, o laboratório, o trabalho, o que você fez com ele. Eu poderia ter dito não, mas não o fiz. Eu lhe dei o tour. Ela caminhou ao meu lado pelas estufas, pelas salas de desenvolvimento de culturas, pela parede de exposição dos alunos com fotos da nossa iniciativa Pequenos Cientistas. Ela não falou muito, apenas fez perguntas simples e honestas. Como você financia tudo isso? Para que serve este aparelho? As crianças conseguem publicar seus resultados. Quando chegamos à horta comunitária, um espaço onde famílias locais cultivam alimentos usando nossos métodos, ela parou de andar. Havia crianças colhendo alface, uma mãe e um filho rindo perto das caixas de compostagem. Um pai testando a umidade do solo com um de nossos kits de campo. Vanessa se virou para mim. Sua voz falhou.
Eu não espero que você me perdoe. Fiquei quieta. Eu só queria ver o que ele construiu para você e o que você construiu com isso. Ela não chorou, mas suas mãos não paravam de se mover, puxando as mangas, traçando círculos invisíveis no corrimão. Deixei-a ficar o tempo que quisesse. Sem sermões, sem retaliação, apenas a verdade. Não nos falamos com frequência, mas 2 vezes por ano agora, Vanessa é voluntária no acampamento de ciências para jovens. Ela ajuda os alunos com habilidades de apresentação, como explicar dados complicados em linguagem simples, como se portar com confiança. As crianças a adoram. Algumas até a chamam de treinadora V. No final de seu primeiro verão como voluntária, ela me entregou uma pasta. Escrevi um guia de comunicação para as crianças tímidas, disse ela quase envergonhada. Pensei que poderia ajudar. Eu o abri mais tarde naquela noite. Não era perfeito, mas era atencioso, gentil, real. E pela primeira vez na minha vida vi uma versão da minha irmã que não me assustava. Ela nunca se desculpou com palavras não diretamente, mas ela aparece. Isso é mais do que eu jamais esperei. E talvez, apenas talvez, seja o suficiente. Não somos irmãs como as outras pessoas entendem. Mas neste pequeno canto de um mundo que o vovô sonhou, paramos de fingir. E de alguma forma, isso é o começo de algo verdadeiro. Já se passaram 6 anos desde a leitura do testamento. 6 anos desde que a porta da frente bateu atrás dos meus pais e de Vanessa, seus passos ecoando pela varanda como o fim de uma performance para a qual ninguém aplaudiu. Não falei com meus pais desde então. Às vezes, seus nomes aparecem em e-mails que não abro em comunicados de imprensa de caridade ou artigos financeiros da Flórida onde se aposentaram mais cedo. Não os odeio, mas também não sinto falta deles. O que eu penso é no trabalho. O centro cresceu para algo além da minha imaginação. O que começou como um celeiro convertido é agora um campus de pesquisa completo, com 4 laboratórios, 3 estufas e mais de 60 acres de campos de teste. Desenvolvemos variedades de sementes resistentes à seca que agora alimentam milhares em partes do sul onde as culturas tradicionais falham. Fizemos parcerias com universidades do Quênia ao Brasil para compartilhar descobertas em agricultura regenerativa. E no mês passado subi em um palco em São Francisco para aceitar um prêmio nacional de inovação climática. As luzes eram fortes, mas não vacilei. Eu usava um terno azul marinho e o relógio de bolso do vovô no bolso do peito, aquele que a vovó me deu no ano passado, com suas iniciais quase desbotadas. Dentro da tampa, uma pequena foto minha aos 10 anos, orgulhosa, ao lado do meu painel sobre comunicação das abelhas, sorrindo de orelha a orelha. Ele o carregava com ele todos os dias. Vovó havia dito. Agora ele fica na minha mesa no centro, bem onde a luz da manhã o atinge e projeta pequenos círculos de brilho sobre minhas anotações de pesquisa. Alguns dias eu falo com ele. Não com palavras apenas no silêncio. Quando um experimento falha. Quando uma criança do programa ganha uma bolsa de estudos. Quando me lembro de quão perto cheguei de acreditar que eu não importava. Ele nunca me deixou desaparecer. Não de verdade. E agora eu entendo o porquê. Legado não é um monumento, é um mapa, construído a partir de escolhas, bondade e pequenas âncoras deixadas para trás para alguém seguir quando o mundo tenta apagá-las. Hoje em dia, a vovó mora em um pequeno apartamento anexo à minha casa na cidade. Ela está mais lenta agora, mais esquecida, mas ainda mais perspicaz do que qualquer outra pessoa que conheço quando importa. Tomamos café todas as manhãs na varanda envidraçada. Ela me conta histórias sobre o vovô que eu nunca ouvi, como ele uma vez plantou uma árvore apenas para pedi-la em casamento, como ele acreditava que o solo podia se lembrar da bondade, como ele sempre soube que eu voltaria. E talvez ele estivesse certo, talvez eu tivesse que ir embora para entender o que significaria voltar. Algumas noites caminho até o final dos campos do centro, passando pelos canteiros de teste de irrigação solar e pelas hortas das crianças até o velho banco de madeira que o vovô construiu à mão. De lá posso ver as estrelas, as de verdade, não as que brilham no escuro que colei no teto do meu quarto, mas elas ainda me fazem pensar naquela garota que eu já fui. Aquela que continuava perguntando por quê, mesmo quando ninguém se importava em responder. Aquela que se recusou a ficar em silêncio. Aquela em quem ele acreditou. E em noites como essa, quando o vento se move da maneira certa por entre as árvores, eu juro que posso ouvir sua voz nas folhas. Escreva as coisas que eles não entendem. Um dia o mundo entenderá. E agora finalmente ele entende.